Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Jonas, capítulo 3. Vamos ver se os irmãos estão ligados. Qual é o tema desse mês? Que são 3 palavrinhas, 2 que somadas dão uma terceira palavra. Qual é? Arrependimento mais é igual a... Maravilha, é a fórmula da vida eterna. Qual é a fórmula da vida eterna? Arrependimento mais perdão é igual a salvação. Eu estou devendo isso aos irmãos, alguns versículos bíblicos falando sobre arrependimento, alguns versículos bíblicos falando sobre perdão e alguns versículos bíblicos falando sobre salvação. Mas eu vou parar, vou pedir uma pessoa que me auxilia no departamento de comunicação para fazer um cartazinho, arrependimento, e botar pelo menos 10 textos para você ler, para você se arrepender, entender o que é o arrependimento, e do seu jeito, que é o mais gostoso. O mais gostoso é o meu jeito. Cada um tem um, e graças a Deus que Deus respeita o nosso jeito. Deus não nos dá obrigações espirituais. Ele nos traz desejo. Ele faz com que você tenha prazer, gozo em coisas espirituais. E aí eu vou disparar no grupo. A gente ainda está usando o grupo antigo. Fecha a porta, por favor, irmão. Mas também vamos individualmente mandar para algumas pessoas, para que você possa estudar, entender e aprender do Senhor. Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 5, assentados como os irmãos se encontram, nós vamos ver um pregador arrependido. Eu quero, antes de ler o texto, só atrair a atenção dos irmãos para isso. Olha, se estamos na igreja, e todos aqui estando, todos que aqui estão, ou todos, na sua grande maioria, já entenderam o que é arrependimento e perdão, todos nós somos o quê? Salvos. Amém? Alguém tem dúvida disso? Dúvida. Pastor, tenho dúvida, eu não sei ainda se eu vou, se eu não vou, se eu faço alguma coisa para ser, se eu não faço, para não sei o quê. Alguém tem dúvida disso? Ó, arrependi, recebi o perdão, eu ganho a minha salvação. Alguém tem dúvida disso? Por favor, levante a mão. Não temos dúvida. Todos nós somos o quê? Salvos. No momento em que nós somos salvos, isso é doutrina, tá, irmão? Isso é doutrina. O Espírito Santo habita em mim. O espírito ruim que estava em mim sai. E agora o Espírito Santo habita em mim. Para quê? Esse trem do Espírito Santo. Para quê? Para que eu tenha poder. Para que você tenha autoridade. Para que você possa sair fazendo o que Jonas não queria fazer. Este exemplo do livro de Jonas é um pregador arrependido, cheio da palavra de Deus, um profeta, cheio de autoridade de Deus, mas que não queria pregar, não queria falar, não queria anunciar. Alguém tem dúvida de que Jonas teve uma experiência sobrenatural com Deus? Ninguém. A minha pergunta é se ele se arrependeu no último capítulo do livro. Isso eu não sei. Eu posso conjecturar, trocando a palavra, porque alguns podem entender isso de uma maneira, outros de outra. Eu posso interpretar de uma maneira não muito assertiva. Assertiva quer dizer correta. Mas uma coisa eu garanto aos irmãos, que Deus também muda a sua opinião. E não mudou a sua atribuição de imutabilidade. Então vamos entender, doutrina, ensinamento para a igreja. Deus é imutável na sua forma de ser, mas por várias vezes na sua forma de pensar, Ele mudou.
Deus não muda na sua forma de ser. Mas com Adão, quando Adão se arrependeu, Deus não mudou? Não deu uma chance para Adão? Através da obediência? Com Noé, depois de ter destruído todo mundo, era para ter destruído Noé também. Deus não mudou? Com Elias, com Davi, com Jonas. Obrigado, amado. Muito obrigado. Deixa eu levar esse aqui para não entornar. Então, no Velho Testamento, nós vamos entender que o atributo de Deus, a imutabilidade, Deus não muda enquanto essência, mas o pensamento, Deus está mudando toda hora. A meu favor, por conta da graça, e lá no Velho Testamento, a favor dos que foram obedientes a quem? A Deus. Compreenderam? Compreenderam? Porque o texto vai dizer isso. O verso 5, depois o versículo 10. Há uma interpretação linear, um conjunto de regras na hermenêutica bíblica que me diz que eu preciso entender o que está escrito literalmente. Mas a literalidade do texto nem sempre corresponde à teologia que eu adotei como sendo teologia da minha salvação. Você precisa fazer uma coisa agora, depois de salvo. Você precisa fazer isso. Vamos ver o que eu preciso fazer. Ide por todo mundo e faça o quê? Eu preciso fazer. Não tem arrependimento sem compromisso com a pregação da palavra. Está arrependido? Tenho perdão? Todos nós declaramos há alguns minutos atrás que estamos salvos, sem exceção, ninguém tem dúvida, louvado seja o Senhor pela certeza que está no nosso coração. Agora, o que eu preciso fazer com isso? O que eu preciso evidenciar com isso? Pregar a palavra de Deus. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu preciso falar da palavra de Deus. Eu vou abrir um parênteses ético, social, comportamental, ligado a uma palavra chamada fofoca. Só tem espaço no ouvido do fofoqueiro pessoas que não têm o coração cheio da palavra de Deus. Só tem espaço no coração do que faz maledicência, porque fofoca é uma maledicência, é um pecado, porque ele não está comprometido, focado em pregar a palavra de Deus. Se você está comprometido com a oração e a pregação da palavra, você não tem tempo para fofoca. Algumas outras pessoas, analisando o comportamento humano, ainda dizem o seguinte: são pessoas que não têm muita cultura, por isso que falam uma das outras. São pessoas com baixo poder intelecto, ou seja, vai para a escola, tem até um diploma, carrega um diploma de 3º grau, debaixo do braço, mas ela não consegue fazer absolutamente nada com isso. Nada, ela não sai do lugar, porque ela está preocupada com a vida dos outros. O maior pecado do Novo Testamento é a imoralidade. A imoralidade começa com adultério, e as pessoas acham que adultério é quando o seu marido casado fica com uma mulher, ou com uma mulher solteira ou uma mulher casada. Mas a pornografia que ele usa é adultério. A lascívia é pecado. A fornicação é pecado. O homossexualismo é pecado. A igreja está cheia de gente casado homossexual. Quando você não dá tempo para a pessoa que você diz que é a sua companheira, é pecado. É a chamada traição virtual. Quando você não consegue satisfazer a pessoa que está do seu lado, é pecado. Mas nós estamos preocupados com a vida dos outros. Quando, na verdade, desde os menorzinhos, todo mundo sabe aqui o que eu estou falando.
está sempre preocupado com a vida sexual. Namora mais cedo, engravida mais cedo, faz parte da vida social mais cedo e esquece que tudo que está em torno disso te afasta de Deus. Nós não estamos preocupados com maconheiro. Ninguém fuma maconha aqui? Eu acho. Mas nós não estamos preocupados com a quantidade de remédio que as pessoas tomam por causa da sua ansiedade, que é droga do mesmo jeito. Com a quantidade de coisa que você faz para poder alimentar esse vazio, essa paz que você está procurando e não acha em lugar nenhum. Por isso que falta pregador em Israel. Por isso que falta pessoas comprometidas com a palavra. Não tem tempo para estudar a palavra. Por isso que falta gente na EBD. EBD, Escola Bíblica Dominical. É o lugar onde eu estudo a palavra. Por isso que falta gente para oração. Eu não pedi muito, peço que os irmãos daqui a pouco eu vou montar um grupo com os irmãos que vieram à frente, para a gente fazer de forma orgânica o tempo de jejum, como que nós vamos fazer o jejum, quem está doente, como que a gente pode visitar essas pessoas, orar, impondo as mãos para que Deus cure, tratar daqueles que estão mais perto, pelo menos alguns que estão mais próximos a gente poder cuidar. Por isso que falta comida em Israel. Porque se esse povo que clama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai fazer o quê? Cara, não vai faltar nada, cara. Não vai faltar nada. Eu vou repetir para você, não vai faltar nada. Porque o Senhor é o meu pastor e nada... Então a tua palavra se cumpre. Jonas sabia disso. E Deus permitiu ele passar pelo que passou, para que eu, como pregador, não esteja na condição de Jonas. Olha que coisa. Olha que coisa. Às vezes Deus me leva para um lugar escuro, sombrio, à beira da morte, para entender que o que eu preciso fazer é o quê? Pregar a palavra. Deus te dá uma cidade inteira. Tudo que acontece no Rio de Janeiro é favorável. Você sabe o que é bico? Sabe o que é bico? Sabe? Chega na favela e pergunta assim, cadê os meninos do bico? Sabe o que significa? São o pessoal do quê? Do movimento. Certo? Certo? Você chega lá e fala assim, deixa eu orar por você. Sabe o que eles fazem? Pega o fuzil, encosta e abaixa a cabeça e vai orar. Você já teve essa experiência? Já? Não é assim? Não é assim? É ou não é? É. É assim. Se você começar a fazer assim, aquela rua que está cheia de gente, comprometida com coisas que não são de Deus, Deus, pela sua graça e a sua infinita bondade e misericórdia, pode o quê? Arrancá-los de lá e levá-los para Jesus. Não pode? Isso é um problema social ligado ao mundo espiritual. Era isso que Jonas não queria. Jonas não queria que uma cidade inteira se convertesse. Jonas estava preocupado com ele. E se você para pensar, dentro daqueles 40 dias, Deus iria destruir a cidade inteira. Então os moradores de Nínive começaram a pensar, e agora, o que nós vamos fazer? Deus já tinha um plano, mas esse plano foi confiado a um pregador. Não é o pastor Carlos. É a igreja. Na rua onde você mora, as pessoas que você conhece, é você que conhece. No trabalho, as pessoas com quem você convive, é você que conhece. No hospital, que muitas vezes nós temos a oportunidade de ir, é você que conhece. Ali é o lugar onde você deveria pregar o Evangelho.
É o lugar onde Deus espera que os pastores, presbíteros, diáconos, os que estão à frente da igreja, os que estão sentados aposentados, pregue o Evangelho. A maioria das partes nós sabemos o que fazer, a maioria dessas coisas nós sabemos que temos que fazer. E que Cristo fez uma única vez isso, para que o preço que eu tinha que pagar, Ele pagasse. Mas eu preciso dar valor. Eu preciso dar valor a isso. E como que nós damos valor a isso? Uma certa ocasião, uma jovem no Cazaquistão estava ensinando e alguém denunciou isso para os líderes religiosos. E ela perdeu a vida. Ela perdeu a vida. Essa vida, JR, que Deus te poupou, não é sua. Não é sua. Essa vida que Deus me poupa todo dia, por onde eu passo, por onde eu ando, não é minha. Essa vida que Deus te deu, José Trindade, não é sua. Pastor Luiz, essa vida que Deus te deu não é sua. Essa vida que Pastor Moisés, Pastor Jorge e demais irmãos e irmãs que Deus nos dá, não é nossa. Esta vida agora é de Jesus. E se é de Jesus, vamos ler o texto e aprender algumas coisas com o exemplo de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, então quer dizer que Jonas tinha intimidade com Deus e Deus já tinha falado uma primeira vez. Deus falou comigo ontem. Mas eu já declarei aqui, nós cantamos como Maria. Toda vez. Acho que Deus só espera a música começar para falar. Aí eu vou dizer para você o que Deus falou. O pessoal do louvor pode cantar só o corinho? O coro não, a estrofe. Como Maria que estava aos teus pés. Até aí eu já tinha entendido, porque Deus já tinha falado anteriormente. Agora continua. Nunca será. Eternidade da promessa, foi o que Deus falou hoje. Olha só, fala com eles, que o que eu prometi, eu vou fazer. Porque a boa parte, nós já escolhemos. O valor que eu dou a isso, é um compromisso com a palavra. Quando você dá valor a isso, você fala assim, eu vou sair daqui, vou falar de Jesus para alguém. Hoje vai. Mas pastor, eu sou tímido, mas o Espírito Santo vai tirar a timidez. Pastor, eu sou gago, Deus vai te dar tempo de fala aberta. Aleluia. Vai abrir a sua fala. Pastor, não tem entendimento, o Espírito Santo vai te ensinar de maneira clara, para você ter autoridade no falar. Pastor, eu sou novo na fé. Quem disse que precisa ser velho para ser obediente? Nós queremos as promessas. Nós precisamos dessas promessas. Nós acreditamos nas promessas. Mas isso Deus falou na primeira vez. Muitos de nós fomos convencidos a largar a vida que tínhamos e a aceitar a Jesus por conta da primeira promessa. A maior de todas as promessas, que é o resultado de duas palavras que os irmãos estão aprendendo. Arrependimento mais perdão é igual a... É a primeira promessa de Jesus. Estava perdido, longe de Deus, da casa do Pai, era o melhor lugar, mas eu preciso demais desse Deus. Você já tem a carteirinha de salvo, mas nessa manhã que o Espírito Santo possa te dar a carteirinha de servo. Possa bater lá atrás, está aqui, salvo na frente e atrás escrito assim, servo. A tua vida não é tua.
a tua casa não é tua, os teus bens não são teus. Sabe por que temos tanto problema com dinheiro na igreja? Porque deixamos de ser mordomos. Quem é mordomo entrega sem ser obrigado. Mordomia é administração. Sem obrigação. Versículo 2. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, faça o quê? Eu aí já tenho 3 problemas. Levantar, ir até a cidade e fazer o quê? Pregar. Mas o pior é o que vem depois. Por que eu considero o pior? Porque contra ela a mensagem que eu o quê? Se é contra, quer dizer que a mensagem é o quê? Ruim. Senão seria a favor. O que o profeta tinha que dizer? Se vocês não se arrependerem, Deus vai o quê? Destruir a mensagem. A mensagem era essa. Já imaginou? Eu falando com o excelentíssimo senhor, governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio, se você não se arrepender dos seus pecados, e não se arrepender da sua idolatria, Deus vai destruir esta terra. Já parou para pensar nisso? Ou então o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, olha, se você não se arrepender dos seus pecados, e não se arrepender no seu coração, e aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus vai destruir essa terra. Essa semana eu precisei agendar com uma pessoa, e ela disse assim, qual é o seu nome? Eu falei, Carlos. O que você quer com fulano de tal? Poupando os nomes para não haver nenhum tipo de dificuldade ética, até porque eu mando as mensagens para todo mundo com quem eu ando. Eu falei, detalhei todo o projeto, o que é que eu queria conversar com aquela pessoa. Ela falou para mim assim, o secretário não tem tempo. A secretária dele, Gabi. 2 minutos depois, o secretário ligou e falou, está agendado. Não sei o que ele falou com a Gabi. Eu não sei se tem algum secretário aqui. Alguém que ao invés de fazer o que Deus está mandando um recado para Deus, dizendo o que Deus tem que fazer. Nós não agimos assim no mundo espiritual. Nós só obedecemos. Nós só obedecemos. Eu não quero ser igual a Jonas. Eu não quero que a minha casa, vá para dentro de uma baleia, fique 3 dias no escuro, com a sensação de que vai morrer, e depois é vomitado, cara. O cara é vomitado. Tu já parou para pensar? Teu filho vomitado? Tem um texto do Novo Testamento que fala quando isso acontece. Lembra? Quando você é morno. Aí Jesus fala. Quando você é morno, você é vomitado pelos homens e o quê? E o quê? Para de ser vomitado, gente. Você é vomitado todo dia. Teu vizinho te escarneia. As pessoas com quem você anda te zombam de você. Zombam para onde você vai. Ou você acha que eu não sofro isso? Pastor, sabe por que o senhor senta aqui na mesa? O que eu conheço de pastor 7, eu falei, ô irmão, para. Fala para ele. Não tenho tempo para conversar sobre isso com você. Vamos falar sobre as políticas públicas lá para o jardim, não sei o quê, para melhorar a qualidade de vida de quem está em tal lugar. Jardim Primavera, quando chove, inunda. Vamos falar sobre isso. Vamos pensar um pouquinho se nós temos sido realmente luz na terra? Porque luz ilumina, não ofusca. Vamos pensar se somos sal na terra? Sal dá gosto. Sal é para dar gosto. E se agora você não é dono mais da sua vida, você tem que ser luz e sal. Luz do mundo e sal da terra. Esses são os efeitos do que você prega. O que você prega.
uma coisa que me irrita profundamente. A maioria dos crentes sabe que esta é a nossa principal missão. Qual é a principal missão da igreja? Pastor, vamos fazer um curso de evangelismo na igreja. Vamos. Nós temos bons teólogos presentes. E os que não estão presentes, que a gente conhece, viria para fazer. Mas cadê quem vai pregar? Que vai subir a mineira, que vai ficar na porta da igreja no domingo, de dia ou de noite, para poder convencer as pessoas a entrarem. Aí usamos uma frase que popularmente me traz maior conforto. Não, pai, é melhor uma atitude do que 1000 palavras. Você não tem nem atitude, irmão. Você não está tendo nem a atitude. Então usa as 1000 palavras, por favor. Pode ser que Deus use uma, só um, e leve uma alma para Jesus. Pode ser que Deus use uma única palavra sua. Quer ver uma única palavra nossa que pode chamar a atenção de todo mundo? Faz uma camisa e escreve assim, amor. Faz uma camisa. E bota escrito assim, amor. Fica parado num lugar. Estratégia. Na Kombi da subida da mineira. Fica parado ali com a palavra escrito, amor. E a pessoa que olhar para você, você diz assim, quer saber? Sobre o amor? Os que te derem ouvido, você vai falar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que não te deu ouvido, você vai dizer para ele que Deus te amou de tal maneira que não é hoje que você vai conhecer o amor, mas um dia você vai conhecer do amor de Deus. Os que baterem em você, os que cuspirem em você, os que quiserem impedir você fazer, você vai dizer, é porque Deus amou todo mundo, inclusive você que está me agredindo, que Ele morreu na cruz por mim e por você. Quantos versículos que você usou? Quantos? 1. Quanto que você gastou para botar escrito numa camisa de R$15 na Uruguaiana? Quanto tempo você gastou? Nenhum, você está indo para casa. Você está indo para a sua casa. Você pega a Kombi todo dia. Você pega o ônibus todo dia. Você vai de Uber em algum lugar todos os dias. Aí a semente saiu e chegou no coração de quem precisava saber sobre o quê? Amor. E o Espírito Santo, que não muda, esse não muda, aleluia, não muda. Usa aquela palavra que você lançou sobre a vida daquela pessoa e muda a opinião de Deus a respeito dela. Porque qual era a opinião de Deus a respeito de quem não tem o amor de Deus? Este será o quê? Condenado. Este está condenado. Ele está condenado a fazer e passar as coisas que ele está passando. Mas porque você usou uma estratégia simples. Uma coisa simples. Tem uma pessoa que tem cortado o meu cabelo. E se você não sabe quem é, eu vou dizer para você. Essa semana toda que passou, meu filho Lucas fez um curso de cabeleireiro com ele, o Carlinhos. Toda vez que eu vou lá, as 3 vezes que eu fui, ele está falando de Jesus para alguém. Todas as vezes. Ele pega o café, quer um cafezinho? Está aqui. Mas olha só, lá na igreja. Começou um futebol na igreja, eu sei que tem outros envolvidos, mas eu vejo o testemunho do Carlinhos. Eu fiquei preocupado, porque o Lucas saiu daqui para fazer o curso de cabeleireiro lá, a área não é muito segura. Eu fiquei preocupado. Mas eu falei assim, Senhor, quando o Lucas acabar de fazer o curso, eu vou propor a ação social, nós sairmos de novo na rua, comprar 2 máquinas, essa máquina de R$20, e cortar o cabelo da galera. Agora, além do Carlinhos, nós temos o Lucas, para servir as pessoas cortando o cabelo de quem? Das pessoas na rua. A gente fazia isso aqui. A irmã Maria cortava, a irmã Creuza, Neuza e outros irmãos. Isso reflete, qual é a palavrinha da camisa?
amor. Toda vez que eu vejo as pessoas dormindo na porta da igreja, eu digo isso para o Senhor. Senhor, está faltando alguma coisa para que essas pessoas não fiquem aqui. Está faltando em mim alguma coisa. Falta amor. Essa segunda palavra que Deus dá a Jonas, Deus alerta a Jonas, dizendo, olha, falta amor. Que nessa manhã você possa enxergar isso. Falta amor na pregação. Falta o amor de Deus. Falta o amor do pastor. Falta o meu amor. Verso 3, e agora eu vou ler o 3 e o 4, que é meu segundo ponto num sermão que poderia ficar a noite toda aí. Jonas se levantou, então romper a primeira dificuldade, o primeiro problema, Jonas fez. O que ele fez? O que ele fez? Se levantou. Hoje pela manhã Deus levantou 6 pessoas para me ajudar na oração. Nós vamos marcar o primeiro piquenique lá no monte. Eu levo vocês, boto na Kombi e a gente vai junto. Vai cedo, para ter um arzinho fresco. Orar e vir embora. Só para não orar dentro da igreja, está chato esse negócio de orar no quadradinho. A gente vai lá no monte orar. Pastor, o senhor vai quando? Pode ir junto, mas vai para orar, varão. Não é para o WhatsApp, não é para mandar mensagem, não é para tirar foto, não é nada disso. Você vai lá para orar. E lembra que lá tem irmãos de outra denominação, está orando de outro jeito. Tem irmãos lá, fogo comendo. Eu cheguei, eu vi alguém batendo tamborzinho lá. Eu falei, irmão, lembrei logo do galego. O galego é uma pessoa multifuncional. Ele quer tocar piano, panderola, cantar e brigar com o pastor, porque eu escolho outro cântico sem ter ensaiado. Sabe qual é? Ah, vamos cantar esse cântico. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas hoje, como a sociedade é sempre assim, isso para mim é muito fácil resolver. Muito fácil. Eu fico em paz. Às vezes alguém tenta tirar a minha paz. Mas a paz só sai se eu deixar. Isso que você precisa aí dentro do seu coração, você não tem, porque você não busca. E a paz que excede todo o meu entendimento, isso não sai, irmão. Depois que entra, não sai. É igual gordura. Igual gordura. Você era magrinho ou magrinha, depois que ficou gorda, para voltar, irmão, que sacrifício. Até com a lipo é difícil. Dói. Pense em procurar um esteticista e fala assim, eu quero fazer uma abdominoplastia 360 graus. Irmão, 6 meses na cama. E se der tudo certo, não tiver que botar dreno, se não tiver que fazer uma reparadora, que é uma plástica subsequente à primeira, é uma dor terrível. Eu falei, pô, irmão, eu vou ficar com as minhas gordurinhas aqui mesmo. Depois que você engorda espiritualmente, irmão, é difícil você voltar ao normal. Mas se o Espírito Santo é fogo, ele queima o quê? A gordura. E se ligou. Falei, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou entender isso como sendo uma forma de Deus queimar minha gordura. E aí eu fui ao nutrólogo espiritual. Senhor, o que eu faço? Ele falou, jejum. Senhor, jejum para quê? Para queimar tua gordura. Jejum é sacrifício pessoal. Não é para botar ali, semana do jejum, semana do fogo, semana da rosa, semana do pó de café, nada disso. Orienta o povo. Cada um na medida do seu sacrifício pessoal. Cada um da maneira como você entende que deva ser feito. Tomando cuidado com algumas coisas. Por exemplo, quem tem problema de coração não pode deixar de beber água, senão o rim dispara. Então você tem que ter orientação. Procure orientação. Mas faça. Levante. Levanta. Levanta a igreja, levanta você que dorme.
Você que está aí ouvindo o barulho dos ossos se mexerem, levanta! Falei 3 profecias já, tá? Levanta na tua casa. Levanta. Todo mundo quer levantar. Período de férias, determinadas regiões do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor prefeito do Rio de Janeiro determinou que o Parque de Madureira será o primeiro parque de exposição de pipas do Rio de Janeiro. Esquecendo que tem gente que solta pipa com cerol, ou então com uma linha chamada roca, e uma porção de motoqueiro perde o pescoço com essa linha. É pão e água para o povo. O povo quer alegria, festival de pipa. Não é crítica não, estou falando sério. A igreja não precisa de pão e água. A igreja precisa de poder. E para ter poder, você tem que levantar. Para que Deus vai dar poder a alguém que está sentado? Vai engordar. Pastor, li a Bíblia 10 vezes. Maravilha. Pastor, agora eu estou fazendo um curso de linguística na Universidade Federal de Brasília para aprender grego e hebraico. Pô, meu irmão, show de bola, teologia maravilhosa, muito legal. Isso vai te dar um enriquecimento teológico fantástico. Você vai até para a banca lá, para o pessoal lá do pessoal do presbiteriano, para defender se a salvação perde ou se não perde. Não é isso que o Catumbi precisa. Não é isso. O Catumbi precisa de pessoas que queiram pregar a palavra. Palavra de arrependimento, palavra de perdão, que a soma disso é igual o quê? Salvação. Esse é o remédio. Foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito, o quê? Muito importante. Você considera esse lugar um lugar importante? Considera? Sim? O Espírito Santo está movendo no teu coração o desejo? Pastor, eu quero pregar. Pastor, me ensina. Assim como foi levantada aqui a oportunidade. Pastor, me ensina a pregar, pastor. Como escolher um bom tema, um bom texto, primeiro, segundo, terceiro ponto, ilustração para cada um dos pontos, conclusão, bibliografia, como que eu boto a ilustração dentro do lugar certo, qual o tempo, como que eu divido o meu tempo para não ficar falando uma coisa e não acabar. Me ensina, pastor. Me ensina a usar a ferramenta que eu tenho. Você disse que não tem tempo, o maior caô do crente do Rio de Janeiro é tempo, porque você sai, você vê crente comendo na rua, crente na praia, crente em tudo que é lugar, menos pregando a palavra. Você vê crente dentro da igreja entupida. Sara Nossa Terra, eu vou estar com o pastor Rafael na próxima semana, não sei se é 20, 21, 22, num grupo, num encontro de homens. Cara, lota. Cidade do Fogo em São Gonçalo, mesmo que depois de todo aquele escândalo da Flor de Lis, o pastor lá que está, o pastor Anderson, a cidade enche, lota o negócio lá, lota. Mas Jardim Catarina é a segunda cidade do Rio de Janeiro de maior número de vagabundo. A primeira é a capital. A segunda é Jardim Catarina, ganha da Rocinha. Então o que a igreja está fazendo? Me responda. Culto. A igreja está fazendo o quê? Culto. A igreja está o quê? Cheia. Você passa pela Avenida Maricá, perto do Alcântara, tem lá Casa de Deus, uma igreja tecnológica. Gente que quer um lugar que tem tudo de tecnologia, tem um lugar do Kids. Caramba, cara, tem um brinquedão parecendo que é uma casa de festa. Enorme, grandona. O prefeito de São Gonçalo, o Nelson, o capitão Nelson,
manda a guarda ficar na porta de tanta gente que fica naquela avenida ali. Então, para não causar acidente, ele organiza o trânsito botando cone, guarda municipal, para dar condições das pessoas irem para a igreja. Atrás tem uma favela. Moquiço, uma coisa. O que a igreja está fazendo? Me responda. O quê? Nada. Conhece o pastor José Valandro Júnior? Conhece? Alguém conhece? Conhece? Pedrão? Conhece o pastor Pedrão? Pastor Francisco, da Sará Nossa Terra? Fernanda Brum, da IBAN? Essa é a nossa crise. Não é a igreja cheia. São crentes sem fazer nada. Não tem problema de dinheiro. Talvez o único lugar que tenha problema de dinheiro seja aqui. Mas nesses lugares que eu estou falando, não tem problema de dinheiro. E a gente reclamando do Rio de Janeiro. O Rio é maravilhoso, porque essa cidade é o quê para Deus? Era uma cidade muito importante. Eu preciso dar importância a esse lugar. E eu já desafiei os jovens. De noite, vão tomar açaí. Gente, leva um violãozinho, um papelzinho escrito, culto tal dia, tal dia. Tem bares ali, para num barzinho daquele ali, pega a Coca-Cola, uma porção de pastel, divide, se não pode pagar uma sozinho, deve estar R$32, 12 pastéis, divide com a galera, cada um come um, é desculpa, só para ficar ali no meio deles. É ser luz e sal. Se não dá para comer um hambúrguer inteiro, divide o hambúrguer. Pum, vamos rachar nós dois um x-tudão, porcão. Porcão não, como é? Podrão, racha, desculpa, para que alguém olhe para você, mesmo que não esteja escrito na camisa assim, amor, mas a pessoa olha para você e vê, diferente, aleluia, diferente, eles estão aqui, mas eles são o quê? Diferente, eles estão aqui, mas eles são o quê? Transformados, eles estão aqui, mas são o quê? Do Senhor. Não precisa falar nada. Não precisa fazer nada, é só ir lá. A pessoa olhou, você fala assim, quem na minha igreja? É ali. Na frente do coqueiro. É bem ali. Tem mais gente preocupada com o resultado. E eu quero dizer que se o resultado for bom, o resultado não é para mim. Vou repetir. Tem gente preocupada com o resultado. Mas a Bíblia diz o seguinte: um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. O resultado não é para mim. Verso 4. Versículo 4. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e fazia o quê? Pregava. Cara, sai daqui, sai falando. Sai falando, dizendo, ainda tem 40 dias, olha que mensagem, tem 40 dias e Nínive será o quê? Tem 40 dias, gente. Nínive vai ser destruída. Mensagem boa de pregar. Eu não sei quantos dias faltam para o carnaval, mas quantas vidas serão destruídas no carnaval? A gente sabe que um prefeito do Rio de Janeiro deixou de ser prefeito porque não entregou a chave do carnaval para o Rei Momba. A gente sabe. O Crivella sabe disso. Que ele foi caçado e ele foi preso por causa disso. Eu não preciso que acabe isso. Eu preciso pregar para as pessoas. Preciso juntar as pessoas para pregar para as pessoas. Preciso falar para as pessoas. E hoje você fala, amanhã você fala, depois você fala, chega uma hora, essa pessoa que ouviu, recebe Jesus. Você cresce. As promessas de Deus chegam na tua casa. Porque esse é só um capítulo. O capítulo de maior relevância aqui não é o 3. Porque o 3 conta que a cidade toda se converteu.
é quando Deus muda o coração de Jonas. No último capítulo. Já são meio-dia. Pessoal do louvor, por favor. Verso 5. Os ninivitas, vamos ficar de pé, enquanto a galera vem cantar? Olha aí. Os ninivitas, vamos ler juntos? Que aí se acorda. Aleluia. Os ninivitas creram em Deus. Vamos repetir? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quantos creem que nós podemos viver esse tempo aqui neste lugar? Levante a mão. Davi, cadê Davi? Deus sara a nação. É só um pedacinho. Depois a gente canta o que vocês escolheram. Os cariocas e fluminenses crerão em Deus e proclamarão um jejum e com roupa feita de saco. Aleluia. Eles vão declarar: Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação. É o teu poder, Senhor Deus, que essa terra precisa. Com o óleo da tua unção. Um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando do seu poder. Senhor, libera o seu poder entre nós, para os que estão, Senhor Deus, com dificuldade de pregar a tua palavra. Então batiza eles, batiza, Senhor Deus, com autoridade, ou seja, dá a marca, Senhor Deus, da autoridade espiritual, para que eles não tenham dúvida, medo, não tenham, Senhor Deus, dificuldade de expor o teu amor, que começa por aquilo que nós vivemos. Por isso, sereis minhas testemunhas. Nós vamos apenas contar o que nós estamos vivendo, não o que os outros estão vivendo. Nós não estamos mais preocupados com o que os outros estão fazendo, Senhor, mas estamos preocupados com o que o Senhor vai fazer nessa terra, Senhor, com aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar, com aquilo que o Senhor vai fazer nas famílias que estão aqui, com aquilo, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer com as pessoas que ainda estão dormindo na porta desta igreja, com as pessoas que estão bebendo, morrendo, tomando, Senhor Deus, a sua vida e usando de forma que não é boa. Senhor Deus, salve este lugar, Senhor. Salve essas pessoas, que torne este lugar um lugar de adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial.
sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Coloca Jesus. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando do seu poder. Liberando o seu poder. Liberando do seu poder. Libera Jesus. Liberando o seu poder. Quem quer essa unção, levante a sua mão. Levanta a sua mão. Diga: Senhor, eu quero, Senhor Deus, ter a autoridade do céu para pregar, para anunciar, para declamar ao mundo, falar com autoridade ao mundo que o Senhor, Senhor, o Senhor já sarou esta nação. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todo sempre. Amém. Glorifiquem o Senhor.